Dinâmica dos corpos rígidos em elementos de máquinas. As máquinas contêm conjuntos de elementos que são utilizados com diversas finalidades, como, por exemplo, um rebite, elemento fixo que realiza a união de duas chapas de um navio. Um eixo, elemento fixo ou rotativo, utilizado para suportar componentes rotativos e ou transmitir potência, movimento rotativo ou axial. Os elementos que constituem uma máquina podem trabalhar sobre diversas condições de ambiente e carregamento. Por conta disso, o conhecimento do comportamento dinâmico, individual ou em conjunto dos elementos da máquina, ou seja, seu mecanismo, é essencial aos projetistas e aos responsáveis pela manutenção. Um conceito muito importante para entender a dinâmica dos corpos rígidos é o momento de inércia. O momento de inércia é uma propriedade que depende das características geométricas do corpo. Para geometrias que são bem definidas, os momentos de inércia são dados pela tabela em função das dimensões físicas do componente. Esta característica determina a tendência de rotação do corpo. Para um conjunto discreto de partículas, o momento de inércia é dado pelo somatório do produto das massas dos elementos e da distância perpendicular entre o elemento e o eixo de rotação. Para um sistema contínuo de partículas, um corpo rígido, o momento de inércia é dado pela integral do produto massa e distância. A manivela da bomba de petróleo é um bom exemplo para verificarmos a dinâmica dos corpos rígidos em elementos de máquinas. Porque o elemento de martelo da manivela tem o comportamento de um corpo rígido rotacionando em torno de um eixo fixo causada pelo momento motriz M do motor. O diagrama de corpo livre da peça apresenta os graus de liberdade onde os momentos são calculados, utilizando as equações de Newton-Euler para o movimento de translação e rotação. Vejamos agora o pórtico apresentado. Conhecendo os esforços em que a estrutura estará sujeita, assim como aplicando as equações de corpo rígido para ele, é possível obter os diagramas de forças cortantes e momentos fletores, para que, a partir dessas informações, possamos dimensionar os elementos de fixação das peças. Para o dimensionamento de elementos de máquinas, o objeto de estudo deve ser compreendido como corpo rígido, e a ele são aplicadas as equações de Newton-Euler, que descrevem o comportamento dinâmico do corpo. Bons estudos!